Senhoras e senhores deputados, vamos continuar com a nossa reunião, neste caso com a audição do Dr. Francisco Sacadura, diretor financeiro e administrativo do CCB, requerimento do Grupo Parlamentar do PSD, sobre a exoneração da Presidente da Fundação CCB, Francisca Carneiro Fernandes. Cumprimento o Dr. Francisco Sacadura, agradeço a sua presença relembro-vos o que conhece, portanto, agora será o grupo parlamentar requerente, concretamente do PSD, depois usa 5 minutos, responde 5 minutos e depois todos os outros grupos parlamentares e no final dispõe de 15 minutos para responder. Dito isto, o Sr. Deputado Carlos Reis tem a palavra. 5 minutos, faça favor. Muito obrigado, Sra. Presidente. Muito bom dia, Dr. Francisco Sacadura. Muito obrigado por estar aqui e nos poder ajudar a esclarecer as questões relacionadas com o universo CCB, e a sua presença aqui torna-se particularmente interessante e importante, porquanto a senhora Presidente, a anterior Presidente do Conselho de Administração do CCB, traçou publicamente um quadro de gestão financeira e de gestão tout court do CCB manifestamente preocupante. A senhora dizia que não havia consciência das regras que uma entidade pública reclassificada como a Fundação CCB tem de cumprir, nomeadamente a nível de pedidos de transição de saldos. Era-me dito, com a maior das calmas, que a receita angariada que não estava inscrita no plano de atividades podia ser utilizada para investimento, quando a lei diz que é preciso fazer um pedido especial à tutela, e só depois de ele ser aprovado podemos transformar a receita em despesa. Também foi dito que era muito positivo o meu antecessor deixar saldo de gestão. Numa instituição pública não se pode deixar saldo de gestão. Significa dinheiro atribuído e que não foi executado, o que mostra pouca eficácia. Foi difícil conseguir apurar os dados, mas em 2023 a administração deixou por executar quase 4,5 milhões de euros num orçamento que varia entre 17 a 20 milhões. Mas percebi também que em 3 áreas havia práticas graves. A da contratação pública era uma desgraça. A organização tinha um único jurista que dirigia a casa quase sozinho, com contratações excluídas e ajustes diretos para a aquisição de material mal justificados, cadernos de encargos mal construídos. O CCB tem, aliás, uma litigância em contratação pública fora de série, mas depois, mais especificamente, talvez em relação às suas funções. Não havia consciência das regras que uma entidade pública reclassificada como a Fundação CCB tem de cumprir, nomeadamente a nível de pedidos de transição de saldos. E depois, portanto, aquilo que lhe tinha começado por enumerar. Portanto, estou a citar a doutora Francisca Carneiro, que há de vir aqui, nós veremos naturalmente conversar com ela. Mas, de facto, a ideia que perspassa para a opinião pública, eventualmente para os deputados, a fazer fé naquilo que a doutora, na Vila, era que a gestão do doutor Elísio Somaviel, distinto, militante e histórico do Partido Socialista, aliás, objeto até há muito pouco tempo de um grande elogio por parte de outro Ministro da Cultura, o Dr. João Soares, e uma pessoa muito estimável, que praticamente traça um cenário da gestão do Dr. Elísio Somaviel e do seu Conselho de Administração como absolutamente desgraçadas. E, portanto, eu, sem deter com mais questões, porque as suas funções são eminentemente da área financeira e na área da gestão financeira do próprio CCB, que me pudesse fazer uma apreciação em relação a estas, sim, que não são insinuações, são acusações, são factos, são coisas escritas. Porque nós não vimos aqui insinuar, nós vimos, naturalmente, trazer aquilo que foi coligido para a praça pública, aquilo que são questões que naturalmente nos devem interessar. E sim, o erário público deve ser escrutinado, com certeza, seja na gestão do Dr. Elísio Somaviel, seja na gestão da doutora Francisca, como será seguramente o Dr. Nuno Vassal e Silva. Queremos saber o que é que vocês andam lá a fazer com o nosso dinheiro. Muito obrigado. Muito obrigada, Sr. Deputado. Então, para responder, tem a palavra o Dr. Francisco Sacadura. Faça favor. Muito obrigado, bom dia. Tem além o cronómetro à frente. Claro. Dedicar o tempo. Obrigado. A Fundação Centro Cultural de Belém está integrada dentro do perímetro do Orçamento do Estado desde 2015, na altura da Troika, e, portanto, passaram 9 anos desde até 24, e foram 9 anos de aprendizagem constante sobre as regras da Lei do Orçamento do Estado, que é a Lei de Execução Orçamental e tudo mais.
Portanto, taxativamente havia algum know-how na casa sobre como lidar com isto, e quando não havia, perguntava-se à DGO e à Secretaria-Geral da PCM e tudo o resto, que é para isso que lá estão. E, portanto, assim, a Fundação foi ultrapassando este desafio, porque é um desafio, porque são constantes regras que é preciso interpretar, pedidos que é preciso aguardar pela tutela, e um deles, claro, é a transição de saldos. A transição de saldos é uma competência que está na tutela e no Ministério das Finanças e, portanto, havendo um pedido de transição de saldos, há que passar pela apreciação de uma Secretaria-Geral da PCM, pelo gabinete da Sra. Ministra, pela DGO, pela Secretaria de Estado do Orçamento, e todo este é um processo bastante demoroso, que infelizmente nem sempre tem os frutos que gostávamos que tivesse. Posso dar o exemplo de que a Fundação apresentou um pedido de transição de saldos dia 5 de janeiro de 24. Essa transição de saldos foi aprovada pelo Dr. Adão e Silva em março de 24, salvo erro. Depois, com a alteração do Governo, foi-nos pedido para obter uma nova autorização ministerial, e, portanto, a Sra. Ministra autorizou em junho, e até ao final do ano não teve resposta das Finanças. Portanto, este é, de facto, um desafio. Mas é um desafio em que a Fundação pouco pode fazer, porque são as leis a que estamos sujeitos, não é? Portanto, eu não posso afirmar ou não posso confirmar que na Fundação se desconhecesse as regras que são aplicáveis às EPRs, porque vivemos sistematicamente nos últimos anos nesta malha. Portanto, faz parte de qualquer novo contrato que ultrapassa um bocadinho, tem que ir à tutela. Qualquer acréscimo de receita para que seja transformado em orçamento e se poder gastar em despesa é também ele uma competência da tutela das finanças, ou das duas, e portanto é um processo de facto complicado. O CCB tem um histórico de execução orçamental da despesa que não parece mal, é sempre superior a 90%, portanto não podemos afirmar que haja aqui uns saldos enormes que tenham ficado por executar em termos de despesa. O desafio está muitas vezes em conseguir transformar receita extra em despesa extra. E isto, mais uma vez, há que pedir à tutela, há que pedir às finanças, e caímos sempre neste rol. O resto foi exatamente o que aconteceu em 23. Em 23, com a liquidação da Fundação de Arte Moderna, o Estado português entendeu reforçar o apoio financeiro ao CCB, portanto, naquela parte que era entregue anualmente à Fundação Bernardo, e essa decisão foi tomada em função do Conselho de Ministros, talvez logo no início do ano, mas só tivemos autorização para a aplicação em despesa em junho. Portanto, andamos sempre atrás do prejuízo, digamos assim. Já no final do ano dessa liquidação da Fundação Bernardo resultaram 2 milhões de euros, em outubro, salvo erro, e obviamente estamos às portas do final do ano, não foi possível gastar esse montante em investimento, que é o que gostaríamos de fazer, e daí, logo no início de 24, temos pedido a tal transição de saldos de que falei, que até agora não veio, e de resto agora já é 25, já voltámos à mesma história, e pronto, é esta malha que estamos. Não sei se posso acrescentar muito mais. Posso eventualmente falar um bocadinho da contratação pública, porque eu tive responsabilidades na contratação pública até ao início de 24, depois a doutora Francisca fez uma distribuição de áreas e essa área passou para outra. Não está a ouvir? Quer que repita? Sim? Estava a dizer que até 24 até ao início de 24 tive competências na área da contratação pública, portanto posso responder a uma medida também a estes pontos que foram apontados. Mas que a partir com a entrada da doutora Francisca entendeu que devia entregar essa área a uma área mais jurídica, e assim foi, e portanto a partir de 24 não tinha fim. Competências nessa matéria. Muito obrigada. Em nome do Grupo Parlamentar do PS, tem a palavra o Sr. Deputado José Maria Costa. Faça favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e Srs. Deputados, sou o Dr. Francisco Sacadura, Diretor Administrativo e Financeiro do CCB. Antes de mais, agradecemos a sua disponibilidade para estar presente nesta Comissão Parlamentar de Cultura, Comunicação, Juventude e Desporto. Durante o dia de hoje e nos próximos dias, esta Comissão irá presenciar uma manobra de distração para que não nos foquemos naquilo que é essencial e na base que levou a uma indignação pública com repercussões na imagem do CCB a nível nacional e internacional e que tem efetivamente como base uma exoneração feita pelo Governo um dia antes de concluir o prazo da anterior Presidente e 15 dias depois de ser negada por parte da Sra. Ministra ao Jornal Expresso. Mas mais do que acessório, o que o PSD aqui nos tenta trazer e que o Grupo Parlamentar do Partido Socialista pretende focar-se é no realmente o que é essencial e que está bem definido no espaço e no tempo e que nunca deveriam arrastar funcionários do CCB e, portanto, também, enfim, a sua presença aqui. Só faltou na lista, no rol, portanto, se convocarem também o porteiro, portanto, para estar presente também, para poder dizer alguma coisa. Mas não é nisso que nos move, nem criar essas distrações para esconder o facto principal, que é a ausência de rumo para a política cultural e, em particular, das artes. A escolha do Conselho de Administração do CCB é claramente uma escolha de tutela, uma escolha que deve ser assumidamente política, quando não é refugiando-se em chavões do novo ciclo de cultura, saiba-se lá o que isso é, ainda não percebemos, que não conseguem ser explicados, mas que se traduzem, isso sim, na desvalorização do trabalho feito, rigoroso e amplamente reconhecido do CCB, que se abriu a novos públicos e que o tornou numa grande sala, numa grande casa de espetáculos. Na desvalorização das artes e na incapacidade de se perceber que, efetivamente, a grande diferença passa por, no momento atual, termos uma parte do setor ignorada e à deriva, e antes tínhamos uma política cultural clara para o país, mas também para o CCB. O trabalho da doutora Francisca permitiu dar relevância e importância do Museu de Arte Contemporâneo, CCB, desde as artes visuais, a arquitetura, entre o moderno e o contemporâneo, mas aberto a todo o país. Ao mesmo tempo, o CCB e o MAC-CCB colaboraram numa unidade de artes performativas. Para tal, a necessidade de ter pela primeira vez uma direção artística era não só identificada na estratégia definida, como premente, porque aqui existia de facto uma ideia para o CCB. A diferença é que antigamente havia uma ideia para o CCB. Efetivamente, essa era assumida uma visão que teve resultados. Aumentou o número de visitantes em cerca de 22,5%. Aqui percebemos a necessidade do PSD convocar quem não tem competência para explicar orientação política cultural, que deve ser feita pela tutela e que agora pelo novo Presidente do Conselho de Administração, que em bom rigor pode agradecer à anterior Presidente o plano de estratégia que esta lhe deixou. Ainda recentemente a CNN transmitia o seguinte da Comissão de Trabalhadores. Houve pela primeira vez em muitos anos uma clarificação da missão estratégica, dizem, trabalhamos afincadamente para ter resultados e de repente esse trabalho é interrompido. Achávamos que estávamos a trabalhar bem e que finalmente estávamos no bom caminho. E porquê? Não entendemos. Que avaliação foi feita deste trabalho? O que é que estava a ser mal feito? É por isso que os trabalhadores acreditam que a exoneração aconteceu por motivos políticos. Não encontramos outros motivos. Era aqui que eu gostava, naturalmente, de questionar o Dr. Francisco Sacadura se acha que esta substituição do Presidente do CCB se deveu a razões políticas. Esta intervenção assintosa da Sra. Ministra levou a que houvesse manifestações públicas de trabalhadores, sindicatos, mas também de profissionais do setor artístico, e levou até uma petição pública. Mas eu percebo aquilo que esteve a dizer há bocadinho relativamente à questão da Fundação e das dificuldades do ponto de vista da organização financeira, visto que a Troika, portanto, foram introduzidos no perímetro orçamental do Estado, e há aqui, de facto, uma componente muito forte, não só da contratação pública, mas também de tudo aquilo que tem a ver com os gastos e com as respectivas autorizações. Gostava de fazer algumas perguntas que, relativamente a uma questão também que foi pública, que foi noticiada, se foi feita em finais de 2023, ou seja, com a inscrição para o orçamento de 24, a atualização da inflação nas tabelas salariais, e se isso era ou não era feito anteriormente. Em segundo lugar, também é público deixar que o CCB tem aplicações financeiras. Acha normal o CCB ter aplicações financeiras? Eles estão totalmente inscritos. Outra questão que gostava também de lhe colocar é se houve execução, portanto, se há de facto
falta de execução de algum valor significativo, e se essa transição de saldos, qual foi o parecer que a DGO lhe transmitiu quando pede a transição de saldos, e todos nós sabemos as dificuldades, e isso já tive a oportunidade também de eu referir, como é que foi feita, portanto, qual foi a informação que teve por parte da DGO. E, por último, dizer que o Grupo Parlamentar do PS lamenta esta falta de visão estratégica para a cultura da atual titular do cargo, também no processo de descentralização cultural. É manifesta a antipatia e atitude negacionista da Sra. Ministra da Cultura em reconhecer também, neste setor, como noutros, a virtuosidade do processo e os ganhos e sinergias culturais nos territórios. Obrigada, Sr. Deputado. Em nome do Grupo Parlamentar do Chega, tem a palavra o Sr. Deputado José Carvalho. Faça favor. Muito obrigado, Sra. Presidente, Srs. Deputados, Dr. Francisco Sacadura. Antes de avançar, permita-me, em nome do Grupo Parlamentar do Chega, agradecer a presença nesta comissão. Não é por mim, não é pelo Grupo Parlamentar do Chega, mas sim pelos portugueses que bem merecem saber o que se passou ou o que se passa com as nomeações e exonerações políticas daqueles que deveriam ser os nobres servidores da res pública. As nomeações, do nosso ponto de vista, não devem ter lugar por mera satisfação de egos ou de mesquinhos egoísmos de personalidade, mas com base na competência e idoneidade. O país já percebeu que há uma série de episódios não explicados e julgamos que o Dr. Francisco talvez nos possa esclarecer sobre os eventos de alguns deles, pouco edificantes, que ficaram expostos perante a opinião pública. Naturalmente, e julgamos que não precisamos de o dizer, o motivo da presença do Dr. Francisco de Sacadura aqui nesta comissão é para que o país perceba, ou pelo menos compreenda um pouco melhor, os meandros da exoneração da Presidente da Fundação CCB, Dra. Francisca Fernandes, através da decisão da atual Sra. Ministra da Cultura, Professora Dalila Rodrigues. Posto isto, recordemos sumariamente alguns factos. Em novembro de 24, a Sra. Ministra da Cultura exonerou Francisca Carneiro Fernandes da presidência da Fundação do Centro Cultural de Belém, justificando a decisão com a necessidade, e passo a citar, de imprimir nova orientação à gestão da Fundação CCB. Fim de citação. Esta exoneração gerou controvérsia, com a Comissão de Trabalhadores a lamentar a decisão e a elogiar o trabalho desenvolvido por Francisca Fernandes. A ex-presidente, por sua vez, anunciou a intenção de impugnar a sua demissão, ou a sua exoneração, neste caso, alegando falta de comunicação de orientações por parte da tutela. A Sra. Ministra da Cultura acusou o seu antecessor, Dr. Pedro Adão e Silva, de ter realizado, e passo a citar, um assalto ao poder, fim de citação, no CCB, garantindo o fim, e também citação, dos compadrios e cunhas na instituição. Estas declarações, permita-me a expressão, incendiaram o debate público sobre a gestão do CCB e as influências políticas na cultura. Estas declarações de grande gravidade geraram reações imediatas no espaço mediático, tendo o ex-ministro Dr. Pedro Adão e Silva reagido por escrito à agência Lusa, afirmando que não pôde acompanhar a audição por se encontrar fora do país, mas declarando a sua disponibilidade para ser ouvido no Parlamento e referindo expressamente que espera ser chamado, e passo a citar, o mais rapidamente possível para esclarecer todas as questões. Fim de citação. O ex-ministro da Cultura afirmou ainda que a atual ministra, e passo a citar, tem tido como únicas formas de afirmação exonerar dirigentes, desmantelar o trabalho feito e agora lançar injúrias graves. Fim de citação. Considerando esta postura prejudicial para as políticas culturais, situação que explica o abandono que o setor sente. Fim de citação. Paralelamente, a exoneração de Francisca Fernandes, ocorrida em 29 de novembro de 24, suscitou também enorme controvérsia e dúvidas sobre os motivos subjacentes a esta decisão. Do nosso ponto de vista, e até indicação ou prova em contrário, a recente exoneração da Presidente do CCB e as subsequentes acusações de, e passo a citar, assalto ao poder e compadrios, fim de citação, evidenciam uma preocupante instrumentalização política das instituições culturais em Portugal. A cultura deve ser claramente um espaço de liberdade, não estando sujeita a agendas político-ideológicas ou partidárias ou interesses particulares. A substituição de lideranças em instituições culturais deve ser pautada por critérios de competência e mérito, visando naturalmente sempre o interesse público e a promoção da cultura nacional. Alinhado com a matriz do Chega, que defende transparência, meritocracia e valorização da cultura nacional, entendemos que, entre outras questões, se impõe
1. Transparência nas nomeações. 2. Autonomia das instituições culturais. E 3. Valorização clara da cultura nacional. Posto isto, e para o Grupo Parlamentar do Chega, o CCB não pode ser usado como instrumento de agendas ideológicas ou de controlo político. A gestão deve ser orientada por princípios de serviço público, defesa da cultura portuguesa e promoção do património nacional e não por pressões políticas externas ou internas do Governo. Posto isto, colocamos algumas questões. Primeira, se poderia esclarecer se durante a gestão de Francisca Fernandes foram identificadas irregularidades financeiras ou práticas de gestão financeira inadequadas. 2. Se existiram ajustes diretos ou contratos que levantaram preocupações do ponto de vista financeiro, se sim, ou em caso afirmativo, quais as medidas tomadas para corrigir essas situações. 3. Na opinião do doutor Francisco Sacadura, se a exoneração da Sra. Presidente estará relacionada com questões financeiras ou outros fatores, em caso afirmativo também se poderia especificar quais. E terminamos, como iniciamos, agradecer naturalmente a presença do Dr. Francisco e os esclarecimentos que desde já nos possa deixar a esta Comissão e principalmente ao país. Muito obrigado. Muito obrigada, Sr. Deputado. Em nome do Grupo Parlamentar da Iniciativa Liberal, tem a palavra a Sra. Deputada Patrícia Gil Vaz. Faça favor. Obrigada, Sr. Presidente. Cumprimentar o Dr. Francisco Sacadura, agradecer os esclarecimentos que já foi prestando na sua primeira intervenção e eu vou avançar diretamente às perguntas, não vale a pena voltar a fazer aqui nenhum tipo de enquadramento, já todos percebemos o que é que está aqui em causa. E eu queria perceber qual era a situação financeira do CCB quando a doutora Francisca Carneiro Fernandes assumiu a presidência, uma vez que esta referiu já em alguns artigos que vieram a público que encontrou práticas de gestão erradas, nomeadamente ajustes diretos mal justificados, e eu queria perceber se confirma esta situação e se pode dar exemplos concretos. Perguntar também se havia problemas orçamentais que pudessem justificar uma mudança na gestão e se o Ministério da Cultura deu alguma orientação nesse sentido. No passado, dia 11 de dezembro, tivemos uma audição da Sra. Ministra da Cultura, Dalila Rodrigues, precisamente sobre este tema do CCB, na qual esta denunciou a existência de compadrios, lobbies e cunhas na gestão do CCB, e eu queria perceber se alguma vez sentiu interferências ou pressão na gestão financeira desta instituição. Penso também que estará familiarizado com a polémica que os artigos vieram colocar a público quando a nomeação de Aida Tavares para a direção artística, uma vez que esta foi feita sem concurso público, e eu queria perguntar se, do ponto de vista financeiro e administrativo, como é que se justificou esta decisão. Perguntar também se foram identificados algum tipo de irregularidades ou falhas nos contratos celebrados durante o mandato de Francisca Carneiro Fernandes, e perguntar também já agora nos mandatos anteriores. Se durante a gestão desta recebeu algum tipo de orientação específica por parte do Ministro da Cultura sobre a gestão financeira do CCB, Ministro da Cultura Pedro Adão e Silva. Se a atual Ministra, Dalila Rodrigues, tendo alegado haver um assalto ao poder na gestão do CCB antes da exoneração de Francisca Fernandes, qual é, do seu ponto de vista, o papel desta instituição, na gestão desta instituição? Perguntar, por último, se houve cortes no financiamento ou qualquer tipo de restrição orçamental que justificasse a exoneração da anterior Presidente. Obrigada. Muito obrigada, Sra. Deputada. Em nome do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, tem a palavra a Sra. Deputada Joana Mortágua. Faça favor. Muito obrigada. Queria cumprimentar o Dr. Francisco Sacadura. Queria lhe perguntar breves questões sobre a gestão financeira do CCB, nomeadamente relativamente à execução dos orçamentos. Já foi uma questão que foi aqui colocada, se havia prática de execução dos orçamentos a 100% ou se havia dificuldades em executar
esses orçamentos. Nós sabemos bem que as entidades públicas, quando não executam orçamentos, depois têm dificuldade em utilizar os saldos de gestão, digamos assim. Pelo menos essa é a experiência que eu tenho de outro tipo de entidades. Não sei se é assim com o CCB, mas imagino que sim. Portanto, a questão da execução é importante. Uma questão que foi aqui colocada tem a ver com as aplicações financeiras. Se o CCB tem de facto aplicações financeiras, se essa verba consta no balanço e em que forma é que consta no balanço da Fundação, se isso alguma vez gerou alguma chamada de atenção por parte das entidades fiscalizadoras no que diz respeito a questões de tesouraria e à fiscalização da tesouraria e às regras e boas regras da tesouraria. Queria lhe perguntar se essas aplicações financeiras já resultaram em perdas para o CCB e em que valor. Nós tivemos notícia de um relatório da IGF que destacava a Fundação CCB como uma das entidades públicas que se destaca, peço desculpa a repetição, pelo número e relevância das insuficiências detectadas. Eram irregularidades que se referiam ao anterior Conselho de Administração. Pergunto se conhece esse relatório e a que é que se refere quando fala em insuficiências. Pergunto-lhe se houve alguma tentativa por parte da nova direção do CCB de corrigir procedimentos relativos à gestão financeira da Fundação e se essas tentativas de correção foram bem acolhidas no Conselho de Administração ou se houve alguma tentativa, digamos assim, coletiva no Conselho de Administração de corrigir essas falhas que foram identificadas, nomeadamente no relatório da IGF. Obrigada. Muito obrigada, Sra. Deputada. Em nome do Grupo Parlamentar do LIVRE, tem a palavra o Sr. Deputado Jorge Pinto. Faça favor. Muito obrigado, Sr. Presidente, que cumprimento também o nosso convidado. E vou direto às perguntas, porque realmente temos muitas audições e, uma vez mais, até entrando em alguma sobreposição e pegando no que a deputada Joana Mortágua acabava de dizer e até pegando naquilo que disse na sua intervenção inicial, uma pergunta muito simples, no fundo, quando um montante de orçamento fica por executar no final do ano, o que é que acontece a essa verba? Portanto, o senhor como responsável desta pasta, o que é que acontece caso chegue ao final do ano e haja uma verba por executar? E já agora, qual é o montante do orçamento de 2023 que ficou também por executar, se é que ficou algum? Nós sabemos que com a chegada da Francisca Carneiro Fernandes houve acusações, permita-me a palavra, em relação ao seu antecessor no que diz respeito à gestão orçamental. Disse, e passo a citar, que não havia consciência das regras que uma entidade pública tem de cumprir, nomeadamente transição de saldos. Ora, gostaria de saber se o senhor acha que era assim que acontecia na gestão anterior, se não era, porque não era, e o que terá levado então Francisca Carneiro Fernandes a fazer uma afirmação tão categórica quanto esta. Perguntar-lhe também se tem conhecimento, se até à entrada de Francisco Carneiro Fernandes, a Fundação CCB utilizava as receitas não inscritas no orçamento em despesa de investimento sem obter a autorização da tutela prévia. Portanto, se isto era uma prática ou não era, e se era, se acha que esta prática é correta. E no seguimento disto, perguntar também a que é que se deve o seu incómodo perante a postura de Francisca Carneiro Fernandes face a eventuais irregularidades, pelo menos de acordo com a própria, se considera que isto se deve a uma postura eventualmente agressiva que terá colocado em causa o seu trabalho, ou se considera, numa hipótese alternativa, que Francisca Carneiro Fernandes não teria as competências para fazer este tipo de questões e até a capacidade para interferir nos procedimentos relativos à gestão financeira da Fundação. Disse já aqui hoje que até ao início de 2024 tinha competências na contratação pública e que Francisca Carneiro Fernandes depois colocou essas competências na parte jurídica. Portanto, gostaria de saber também como lidou com isso. Se achou que era
um ataque pessoal, em certa medida, e também saber se neste momento esse pelouro se mantém então na área jurídica ou se regressou à situação que era a situação anterior. E perguntar-lhe também, atendendo a tudo o que tenha acontecido, se considerava que tinha toda a confiança do Conselho de Administração no que diz respeito às suas funções e às suas atividades. E termino também perguntando qual é neste momento a situação financeira do Centro Cultural de Belém e como era antes da entrada de Francisca Carneiro Fernandes. Se melhorou, se piorou e se considera que a evolução que aconteceu, entretanto, se deve também ao seu trabalho. Muito obrigado. Muito obrigada, Sr. Deputado. Portanto, concluímos esta ronda pelos grupos parlamentares. E tem agora a palavra o Dr. Francisco Sacadura para responder. Dispõe de até 15 minutos. Faça favor. Muito obrigado. Talvez seja começar a salientar que eu compreendo a abrangência e as perguntas que foram postas pelos senhores deputados, mas eu sou um diretor administrativo e financeiro, portanto não tenho presença no Conselho de Administração e não vou, muito menos, opinar sobre a gestão global da Fundação, porque quem deve opinar é quem nomeia os diretores, administradores da Casa. Portanto, e nessa medida não posso ajudar muito, de facto, porque há muita informação que não tenho e não tendo informação concreta das situações, não devia pronunciar sobre elas. Portanto, talvez focando um pouco mais em questões mais da minha área, foi perguntado aqui se a variação que existiu na atualização do salarial, portanto, para 24 houve uma atualização das tabelas salariais pela inflação que estava prevista ou não em orçamento. Eu creio que não. Portanto, a área financeira não é a área de recursos humanos, não está comigo, portanto, eu conheço o bolo no seu todo e não tenho um pormenor, mas julgo que não estava de facto prevista. O que estava previsto eram aumentos pontuais que resultavam principalmente do sistema de gestão de avaliação de desempenho do CCB e, portanto, porque com uma certa cadência as pessoas vão passando de escalão para os outros e isso estava de facto previsto e outras, eventualmente outras contratações. Portanto, no entanto, esse aumento existiu, eu tive conhecimento dele concretamente em valor só em fevereiro desse ano e entretanto conseguiu-se acomodar noutras rubricas do orçamento e, portanto, sobre esse aspecto não tenho muito mais a acrescentar. Quanto a aplicações financeiras, o CCB tem uma carteira de títulos já de longa data, que vem logo do início dos primeiros anos da Fundação, portanto não é uma situação nova, passou por todas as administrações até agora, e continua a existir desde que integramos o perímetro do Orçamento de Estado. Portanto, tipicamente é algo que é muito comum nas fundações em geral, ter alguma poupança para poder fazer como? Muito bem. Portanto, a partir do momento, continua a existir desde que a Fundação se tornou uma fundação pública. Não houve instruções que eu tenha conhecimento para deixar de existir e, portanto, assim se tem mantido. E assim se tem mantido. Portanto, sobre a composição em si da carteira, é uma carteira composta essencialmente por obrigações e, portanto, enfim, com o risco próprio das obrigações, que está dividido por vários setores, está aplicado em títulos avulso e em fundos que são diversificados e mundiais. Portanto, não é... Tenta-se, na medida possível, que as aplicações sejam o máximo conservadoras, são tipicamente levadas até à maturidade, portanto, nós estamos aqui numa constância de compra e venda de mercado. A Fundação é acompanhada por uma instituição financeira especializada nestas matérias, e, portanto, temos um acompanhamento sistemático e mensal, e tudo isto é reportado à Administração. De facto, em 22, todos os mercados financeiros levaram um trambolhão, porque, por causa da guerra entre a Rússia
e a Ucrânia, por causa do aumento das taxas de juros, da taxa de inflação. Portanto, ele foi um fenómeno universal, todas as bolsas caíram, a nossa também caiu, a de outras fundações também caiu. Nós estamos a falar de perdas na medida em que, como os títulos não foram vendidos, não houve uma perda, mas houve um registro, de facto, na contabilidade, de uma potencial perda de cerca de 1 milhão de euros, que, entretanto, está quase revertida em 70%. Portanto, temos ali ainda uns títulos que ainda precisam de recuperar mais, entre os quais obrigações do Tesouro. E, portanto, como vê, não estamos a falar de nada muito extravagante. Se é normal, não tenho opinião sobre isso. Tem sido vontade dos Conselhos de Administração manter esta carteira de títulos e a minha função é tentar acompanhá-la o melhor possível e aconselhar a administração sempre que é possível, no dia em que deixam de querer ter, deixam de ter os títulos, deixam também de ter, obviamente, a remuneração que esses títulos dão, que têm alguma função para a casa. Não sei se... Quanto à transição de saldos, que resposta houve da parte da DGO? Não houve. Tanto quanto eu saiba, isto passa por um fluxo documental. Nós, a partir do momento em que lançamos o pedido, ele vai seguindo os seus passos, mas não temos forma de seguir, de saber o que é que foi dito sobre um e outro. Portanto, só no final é que conhecemos as várias análises que os gabinetes técnicos que, entretanto, acompanharam o processo vão dando. Falou-se, passando talvez para o Sr. Deputado do Chega, falou-se aqui da Comissão de Trabalhadores, de questões de compadrio, etc. Eu, mais uma vez, não é de todo da minha área, os meus colegas da Comissão de Trabalhadores têm a sua opinião, eu tenho a minha, quer dizer... E damos todos, graças a Deus, bem. Portanto, o trabalho é feito numa base diária, numa base de funcionamento da casa. Não posso ajudar nesse aspecto. Com certeza que temos uma noção de serviço público, estamos ali para que a cultura aconteça, para que a noção cultural seja um sucesso, para que as pessoas que visitam o CCB gostem de lá estar. Enfim, todos esses objetivos que é normal numa casa como esta. Falou-se aqui também de ajustes diretos não justificados. Eu, obviamente, li estas notícias também na imprensa, mas como deixei de ter, a partir de janeiro, concretamente, alguma competência nessa área, na Fundação, e nunca tive uma conversa específica com a doutora Francisca sobre este ou aquele caso, também não saberia apontar. Portanto, foi entendimento da doutora Francisca, que não quis, ou que não precisou de comentar comigo, portanto não sei sequer a gravidade do tema. Obviamente que os ajustes diretos devem ser justificados. Eles têm um determinado limite previsto na lei e podem ser executados até esse limite. E eu penso que aí as coisas estavam controladas, mas especificamente não consigo apontar nada. Quanto à situação financeira do CCB, há vários primos, mas ele não tem alterou significativamente, talvez de 22 para 23, quando o CCB integrou as equipas da extinta Fundação Coleção Berardo, e de facto aí houve um incremento muito grande de pessoal e de novas responsabilidades para o orçamento da casa, mas também foi acompanhado por um aumento do apoio público e, portanto, nessa medida as coisas vão se equilibrando. Os recursos humanos representam cerca de 50% dos custos da casa, portanto é uma área que é preciso, obviamente, ter alguma atenção, mas em termos gerais, os rendimentos da Fundação CCB vêm de um componente forte que atinge quase 60% de apoio público e 40% de receitas próprias, que vêm muito de uma área de eventos comerciais e de clientes institucionais que alugam salas no CCB, também de arrendamentos, de espaços de lojas e restauração, enfim, uma
parte de estacionamento, a própria carteira de título, obviamente, contribui para isso, patrocínios que se conseguem obter. E tudo isso é uma fatia algo volátil e, portanto, quando temos... É uma casa que é preciso ter cuidado com os custos fixos, tem custos fixos muito grandes, quer a nível pessoal, quer a nível da manutenção do edifício, que são sempre coisas, valores muito grandes. E depois tem, obviamente, a componente da cultura, que é flexível, mas que não é desejável que seja cortada se de repente tivermos uma quebra da receita, de maneira que é preciso ir comunicando, encontrando equilíbrios aqui, e acho que têm sido encontrados. Não vejo uma diferença estrondosa entre a gestão da doutora Francisca neste aspecto e a de anteriores. Eu diria que foi mais um aspecto de continuidade. Quando a doutora Aida Tavares foi minha colega durante este ano, também não me compete a mim opinar com concursos públicos, etc. Não é a minha área. Quanto à execução dos orçamentos, não tenho muito mais a acrescentar, quer dizer, penso que temos umas taxas de execução orçamental da despesa, como é público, acima de 90%, e isto, a execução paga e depois os cabimentos em si atingem quase 100%, e portanto a margem para aumentar a despesa está de quem a pode aumentar, que é tipicamente a tutela, e portanto volta mesmo à questão dessa dificuldade, que de facto é certo, é verdade, é assim. Sobre cortes no orçamento. Houve necessidades de ajustarmos o orçamento de 25 em função das receitas previstas da casa, o que também é uma coisa muito típica e, portanto, é natural que determinadas áreas da cultura se calhar tenham ficado mais diminuídas, outras melhores. Faz parte, enfim, do ciclo normal do orçamental. Não vi nada dirigido para vamos cortar, etc. Para esta ou para aquela área, embora admita que sim, mas eu vejo a programação cultural como o seu todo, não é? Como os números. Voltando à questão das aplicações financeiras que estão presentes no balanço, claro que sim, quer dizer, a Fundação tem um contabilista certificado, tem auditores externos, tem um conselho fiscal, quer dizer, tem toda a DGO, todo o Tribunal de Contas, com uma constância de reportes incrível. E, portanto, isto tem obrigatoriamente de estar nas contas do CCB, não podia ser de outra forma. Portanto, sim, está no balanço, no ativo de balanço, aplicações financeiras e ativos financeiros. É uma questão de consultar o documento, não tem nada que saber. Talvez indo para o IGF, para o relatório do IGF, é um relatório que... O relatório final que vem surgir no CCB só em abril de 24, mas resultou de umas perguntas que o IGF apresentou ao CCB em 22, sobre o período 19 a 21. Portanto, quando este relatório final aparece, já houve todo um contraditório, todo um trabalho de casa feito para melhorar as situações que foram encontradas, e foram situações encontradas que apontando insuficientes. Não quer dizer que as coisas não existissem, podiam ser melhoradas. Tínhamos, mesmo, por exemplo, um plano de aquisições anual. Não tínhamos um plano de aquisições anual escalonado. Tínhamos um rol de contratos, uma lista do ponto de situação dos contratos, distribuíamos às várias direções para dizer quando é que tinham que ser renovados, etc. Portanto, o grosso, se calhar 90% da despesa da casa estava lá nesse documento, podia ser melhorado, sim, podia ser, e foi melhorado, entretanto. Foram revistos a maior parte dos procedimentos da casa, que alguns já eram datados há longos anos. Foram substituídos sistemas de informação, o sistema de gestão documental, o sistema contabilístico também foi melhorado. Portanto, há todo um work in progress
faz parte destas situações. Estes relatórios do IGF já os tivemos noutras situações, já tivemos o IGAC, já temos perguntas do Tribunal de Contas, isto é uma constância, e tipicamente a administração considera-os como possibilidades de melhoria, e assim tem sido feito um trabalho, a meu ver, muito positivo para melhorar as situações. E assim continua. Este ano também tivemos, da parte do IGAC, umas perguntas quanto ao cumprimento do normativo do Regime Geral de Prevenção da Corrupção. Esse relatório apresentou, foram feitas perguntas à Administração CCB sobre o ponto de situação da implementação destas medidas. A resposta foi dada da parte da Administração sobre o ponto de situação em 24, e da parte do IGAC vem um relatório preliminar enumerar alguns pontos a melhorar ainda nessas medidas a tomar. E, portanto, isto é uma constância, nós temos, portanto, tem sido sempre visto como um guião para melhorias da casa, e assim vamos implementando no sistema de gestão de desempenho também, tentando direcionar as equipas para que as coisas melhorem. Eu já cheguei aos 15 minutos. Muito obrigada, Sr. Doutor, pela sua presença mais uma vez e também pelos comentários, esclarecimentos que nos deu. Reitero também os votos de felicidades para o CCB, que bem precisa, porque disso beneficiamos todos nós. Nós vamos continuar com a nossa reunião, portanto, vamos só